Olá, olá pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso videocast da Oraljet. Hoje nós estamos aqui no CIOSP com a doutora Sara Bessi. É um prazer, é um privilégio enorme tê-la aqui, grande parceira nossa, né? Doutora Bessi, conta um pouquinho pra gente da sua trajetória na odontologia, né? E também eu sei que agora você está tendo umas aulas online aí de carga imediata, os benefícios para os dentistas e para os pacientes, né? Então vamos lá. Primeiramente, obrigada pelo convite, viu, Omar? É uma honra estar aqui participando do CIOSP. Mais um ano com vocês, mais um ano de parceria. E é isso mesmo, a gente tem os nossos cursos presenciais de carga imediata e o curso online também. Então, quem não consegue ir presencialmente, às vezes é difícil sair da clínica, passar alguns dias fora, né? Então, a gente tem o curso online também. E isso é muito bom, porque são dois benefícios, né? Para o dentista que faz a técnica, que tem muitas vantagens, e para o paciente que recebe o tratamento de carga imediata também, né? Então, é uma técnica mais previsível, uma longevidade maior também, a gente evita o enxerto ósseo e o paciente, em questão de algumas horas ou alguns dias, ele já está com os dentes fixos, né? Então mas ó, você fala assim, é um curso online, né? Mas será que um curso online é suficiente para eu aprender uma técnica com alta complexidade como a carga imediata com a tecnologia All-on-4? Isso, o que a gente traz no nosso curso online, que ajuda bastante, é justamente ter essa prática com um manequim dentro do curso online. Então, a gente tem todo o conteúdo teórico, científico, né, dentro do curso, e isso já dá uma bagagem científica muito importante para você ter o embasamento e a segurança teórica, né, para poder fazer a técnica. E a gente faz também tanto a parte de cirurgia demonstrativa, né, e também a parte de cirurgia num manequim. Então, você vai receber o manequim na sua casa, né, o dentista recebe o manequim na casa, e a gente faz junto. Eu faço na minha casa e o dentista faz na casa dele, a gente faz a cirurgia juntos no manequim. Então, isso é muito bom, porque... Mas como assim? Peraí, você vai mostrar... E conforme você vai mostrando, ele vai fazendo, né? Isso, eu faço a cirurgia nesse manequim, né? Enquanto eu tô fazendo, quem tá assistindo tá fazendo consegue em casa fazer também. Isso. Ele pode parar, pode repetir, parar, voltar. Essa aula fica gravada e se também. tiver alguma pergunta? Tá ao vivo também. Então, a gente tá ao vivo e online junto com ele fazendo essa aula. Então tá. Então, além de eu ter as aulas gravadas, isso, eu participo de uma aula ao vivo. Isso. Então, isso é no curso online, né? Então, tem muitos dentistas que já têm uma experiência cirúrgica muito grande, né? E aí acaba sendo uma técnica fácil de ser acrescentada no seu consultório. Agora, claro, tem dentistas que estão mais no início, né, da implantodontia, às vezes não tem tanta experiência de cirurgia, e aí às vezes prefere vir no presencial, né, para poder fazer a cirurgia junto, né, e a cirurgia em paciente real. Ou eu posso fazer a aula online, gostei, agora eu quero posso dar fazer uma reforçada e faço o presencial, por exemplo. E a presencial, onde é que são as aulas presenciais? O curso presencial acontece em Criciúma, em Santa Catarina, e em Ribeirão Preto, que é interior de São Paulo. Então, são legal. As duas sedes do curso, onde a gente tem a prática em pacientes, né? Então, aí isso também ajuda a calibrar a mão. Né? Algumas vezes até, né, é bom você fazer no centro, no interior, onde não tem... onde os hotéis são mais baratos, né? É mais fácil o acesso, né? Você sai do ambiente, né? Pode vir de São Paulo e ir para Ribeirão Preto fazer um curso são duas cidades maravilhosas, assim, que a gente tem as sedes do Instituto. E, na verdade, são as cidades onde a gente tem uma captação de paciente muito intensa. Então, é justamente essas cidades onde eu posso oferecer para os alunos uma prática clínica que eu falo que é muito intensa, né? Pra gente ter muito atendimento clínico. Então, são duas vertentes, né? Tem gente que gosta de fazer primeiro o curso online, ou às vezes está com um tempo mais curto, às vezes tem muito dentista que às vezes tem criança pequena em casa, não consegue sair, tem a modalidade online, até para já ir entendendo e dando segurança na técnica. Tem gente que só com online já é suficiente, né? Já consegue realizar a técnica, e tem gente que depois quer vir fazer a prática, né? Então, aí depende também do nível que o dentista já tá dentro da implantodontia, né? E o que levou você a chegar nesse curso aqui? Qual que é a história aí? Por que dar aula em vez de praticar? Por que começar, né? Por que começar, né? O que te motivou? Na verdade, Omar, as coisas foram acontecendo. Porque... quando eu comecei a fazer a técnica All-on-4, eu também não sabia fazer, né? Eu era implantodontista, fazia enxerto ósseo, e eu costumo dizer que, como uma boa implantodontista, eu também duvidei da técnica All-on-4.
que a gente passa a ver a técnica, por exemplo, do approach palatino, sem enxerto ósseo, e sempre dá uma pulguinha atrás da orelha, né? Mas aí eu fui estudando, entendendo, né? E a técnica All on 4 foi uma virada de chave na minha vida. Eu digo que na minha vida profissional e na vida da minha clínica. Então eu pude ver tudo que o impacto da técnica causou de positivo para minha clínica, para minha vida, né? E também para os meus pacientes. Economia de tempo. Economia para o paciente, de tempo, para você, para o paciente, e, melhor resultado. Consequentemente, um faturamento maior. Faturamento porque você pode maior, ser muito mais eficiente. Né? Maior lucratividade dos procedimentos. Então, a gente tem eu falo que tem as minhas clínicas, né? Antes do All on 4 e depois do All on 4. E quando Peraí, isso... só um pouquinho antes de você continuar. Foi você que me contou aquela história que você fez uma prótese superior e inferior e depois a pessoa fez em um mês, depois ele recomendou a mãe, ele pagou pela mãe, pela tia. Conta essa história aí, Porque é uma história assim, pessoal, é uma história de mudança de paradigma, é uma mudança de chave, né? Você vai de um processo que demoraria 2 anos, 1 ano, para um processo que de 1 mês e o resultado, né? O resultado de referências, né? Sim. A técnica All on 4 tem muitos benefícios, né? Um deles é a gente entregar a carga imediata para o paciente. Então, um tratamento de uma maxila, assim, de uma paciente que às vezes usou muitos e muitos anos dentadura e que precisaria, por exemplo, fazer enxerto ósseo, seria um tratamento aí de 1 ano e meio, 2, né? A gente faz isso em 5 dias, 7 dias. Tem alguns alunos meus que fazem a cirurgia de manhã, à noite o paciente já está com os dentes, né? Aí depende da logística de cada clínica e do laboratório. Mas eu tenho essa história legal porque eu falo que por conta da carga imediata, a gente acaba tendo uma indicação de paciente muito maior e muito mais rápida também. Porque esse paciente que ficou 2 anos na sua clínica com enxerto ósseo, ele dificilmente vai estar feliz por conta da dentadura, né? E é um tempo muito longo para ele te indicar. Sofrimento, incômodo, 3 cirurgias, né? Enquanto na carga imediata a gente faz uma cirurgia só, o paciente não fica de dentadura, já coloca os dentes fixos. E eu tenho uma história que em 40 dias, assim, a gente atendeu. Eu tive um paciente que a gente fez a cirurgia e a partir dele a gente recebeu mais 5 pacientes dentro desses 40 dias. Porque o marido veio, fez a cirurgia, já instalou a prótese. Quando ele estava na prova dos dentes, ele já trouxe a esposa, que também fechou, já fez a cirurgia. Aí, na semana seguinte, os pais da esposa, os pais dele, o amigo do amigo. Nossa. Então, em 40 dias, por conta de uma indicação, né? A gente teve vários tratamentos fechados. Vamos lá, agora vamos parar no tempo um pouquinho. Vamos voltar alguns anos, quando você fazia enxerto ósseo e hoje carga imediata. Quanto sofrimento? Quanto tempo de trabalho, né? Em torno de 2 anos de tratamento. E não que seja uma técnica que não é boa, afinal, os enxertos ósseos estão aí, tem muito tempo de estudo também. Mas, na verdade, o paciente também não quer mais todo esse tempo de tratamento, né? Ainda mais os pacientes de idade, que são pacientes que precisam fazer a protocolo, eles têm pressa de viver, né? Porque eles já sofreram muitos e muitos e muitos anos com uma prótese móvel ou com os dentes. É óbvio que os pacientes mais jovens, na grande maioria das vezes, não precisa fazer uma cirurgia de protocolo, por exemplo, mas esses pacientes mais velhos, eles já passaram por muita coisa, assim, muito sofrimento na vida por causa da falta dos dentes, né? Tá, mas você, como dentista, hoje, olhando para trás quando você fazia enxerto ósseo, você não gostaria de ter usado essa técnica naquela época? Ah, com certeza. Né? Eu ainda perdi alguns anos, né? E quanto teria mudado a sua vida? Onde você estaria hoje? Eu digo que a técnica All on 4, ela foi uma mudança de chave na clínica, porque justamente tem essa questão, como a medicação muito rápida, a gente recebe mais paciente, então quem operava uma protocolo, por exemplo, a cada 3 meses, com a técnica All on 4, a gente passou a fazer 2 protocolos por semana, né? Então hoje a gente tá 5 vezes o nosso faturamento do que era na época por conta de uma técnica cirúrgica. Então, se eu tivesse lá atrás já iniciado na implantodontia fazendo a técnica All on 4, com certeza a gente já teria lá atrás, né, tido toda essa experiência que a técnica proporciona. E por que você não começou lá atrás? O que aconteceu? Não existia informação, a escola não formou? É difícil as especializações que já de cara te entregam a técnica All on 4, né? Então, a gente aprende, né, a escola vem daquela coisa mais antiga, do que tem os enxertos. Mais tradicional, e a técnica All on 4 ainda... E os professores
não estão atualizados? Não é nem questão de atualização, viu, Mara? É questão de justamente a gente ter a técnica, ter o conhecimento e desmistificar isso. Porque não é algo recente. A Technical Long 4 tem estudos aí de mais de 13 anos, 15 anos de longevidade de tratamento. Isso pra mim é recente, desculpa. Pra você não é, mas pra mim... Não, mas pra odontologia, assim, não é algo que surgiu ontem, que a gente não tem nenhum estudo, mas né? Tudo tem o seu tempo, né? Isso. O tempo de aceitação, né? Quebrar os paradigmas, né? Não tem jeito, né? Hoje os próprios pacientes buscam pela carga imediata, né? Então eles podem não saber qual o nome da técnica, mas não tem como você fazer um protocolo em uma maxila, que o osso é bem poroso, sem fazer a técnica Long 4, porque aí fazendo o enxerto ósseo, o paciente não tem a carga imediata, né? Então ele vai ficar meses e meses e meses ali, 1 ano e meio, 2 anos de tratamento para conseguir, né, ter os dentes fixos. E muitos desistem até no meio do caminho, né? Desistem, né? É um processo muito longo, né? O resultado... Hoje, quando eu compro alguma coisa na internet, eu quero receber amanhã. Sim. Há 10 anos atrás, era um mês. 2 semanas, né? E você estava feliz. E falando nessa rapidez também, Mário, é até um dos princípios que a gente usa na clínica, porque a Technical Long 4, como você entrega mais rápido, você também tem o aumento da lucratividade por conta disso também. O paciente, ele está disposto a pagar por algo mais rápido, né? Então, quando você pensa no tratamento de enxerto, 3 cirurgias, 2 anos de tratamento, mesmo que os pacientes que têm dinheiro para gastar, às vezes desistem. E na Technical Long 4, isso dá mais coragem para eles, tanto financeiramente falando, como a coragem para enfrentar, por exemplo, o medo de dentista, né? Então, eu falo que os pacientes ficam mais corajosos, porque eles sabem também que o tratamento vai ser rápido. Em questão de alguns dias, ele já vai estar com o dente fixo, né? Daí você começou a falar, peraí, agora eu podia... Como é que começou a fazer as aulas, então? Aí foi também... As coisas acontecem naturalmente, mas tem um start, né? Isso, o que aconteceu foi que muitos colegas vieram, porque esse impacto que a técnica trouxe para a minha clínica... as pessoas foram percebendo, né? Os meus amigos mais próximos, dentistas e tal, e queriam fazer também. E por que dividir esse conhecimento? Justamente para que todo mundo possa usufruir de tudo que a técnica tem para proporcionar, né? Então eu até brinco quando a gente sai, assim, mesa dos amigos, do dentista, é um brinde a tudo que o Long 4 proporciona, né? Porque, na verdade, é muito mais além do que... Não é só financeiro, né? Então, é a satisfação do paciente. Óbvio que o financeiro deve existir, afinal, né? Todo mundo tem os seus boletos para pagar. Mas é muito mais do que isso, né? Então, são as amizades que os cursos trazem pra gente também. Então, esse networking de estar conhecendo gente nova, poder compartilhar esse conhecimento e fazer com que todos os dentistas e os pacientes desses dentistas possam usufruir de tudo que a técnica tem para proporcionar. E é ver um paciente falar para você assim, doutora, mudou minha vida. Realizou meu sonho. Isso não tem preço, né? Na hora que a gente termina o tratamento, uma das coisas que a gente faz é entregar um Oraljet de presente, né, para os pacientes higienizarem. E outro detalhe também na hora dessa entrega da prótese é emocionante, né? A gente, assim, todo mundo que está assistindo chora junto com o paciente, porque é a realização de um sonho. São pacientes que muitas vezes passaram anos e anos sem sair de casa, sem comer fora de casa, sem ir em festa de aniversário, sem ir em festa de curtir a família, né? Por conta de não conseguir mastigar. Então, é a realização do sonho, né? A gente participar disso da vida dos nossos pacientes é muito importante. Então, eu falo que é o que faz a nossa vida ter sentido também, né? Daí você fala, não, agora eu vou começar a ajudar meus amigos, vamos montar um curso. Isso, esses meus amigos mais próximos, assim... Isso já vai fazer quase 6 anos, Omar. Os meus amigos mais próximos, assim, queriam entender o que estava acontecendo. Falaram, não, mas o que está acontecendo aí, tá né? Indo muito bem, como é? Conta pra gente o segredo. E aí, no fim, eu falei, vou fazer uma turma do curso aqui na minha cidade para eu poder treinar os meus dentistas, os meus amigos aqui. Aí, esses amigos que estavam querendo vir, eu falei, vem pra cá, eu vou fazer esse curso também. Aí, beleza, fizemos uma turma lá, selecionei alguns pacientes pra gente operar, mas sempre que eu faço alguma coisa, eu faço sempre bem feitinho, então pensei em todos os detalhes, cuidei direitinho. Aí depois eu recebi uma ligação, Sara, quando que vai ter o curso de novo? Eu falei, não vai ter o curso de novo. Falei, eu fiz uma vez só pros meus amigos, né? Não, você precisa fazer outro. Porque o fulano foi aí e falou que aconteceu isso na clínica dele, na vida dele, na vida dos pacientes, e eu quero pra minha também.
Aí eu falei, tá bom, vamos fazer mais uma. E agora a gente já tá na nossa 49ª turma. Quantos alunos São aí? mais de 1.000 alunos formados. Parabéns. No curso de Aula on For convencional, curso de zigomático, curso de prótese protocolo. Então, a gente tem algumas novidades para esse ano também. Então, fiquem atentos na rede social. E sempre tem um assunto diferente, alguma condição diferente sempre. Que aparece. Como é que vocês lidam com, assim... Eu tô com um problema aqui que eu não estava no curso. Como é que você resolve isso? A gente tem... Primeiro que a gente tem um grupo de WhatsApp com todos esses alunos, então o nosso apoio ali é muito grande. Então, às vezes, quem faz cirurgia sabe, aquela história que a gente fala, só acontece com quem faz, né? Então, às vezes, tem alguma intercorrência, mesmo às vezes não sendo cirurgia de Aula on For, cirurgia convencional, extração de siso. Então, a gente tem um grupo de WhatsApp com todos os alunos também, onde a gente dá suporte, eu e todos os professores, né? E é legal até mesmo um ajuda o outro, né? Sim, muito. Então a gente compartilha experiência quem ali. Lê, eu já tive esse problema, faz assim. É mais fácil, né, a resolução. E é legal vir aqui no CIOSP também, que é essa estrutura que a gente vê toda a parte de tecnologia, tudo que envolve. Então, para esse ano, eu já abro o convite para o pessoal também. Acompanha lá no Instagram, que a gente vai trazer um evento trazendo as novidades todas da implantodontia. Bom, eu quero fazer uma aula online. Como é que eu faço? O curso online, né? Tá tudo no meu Instagram, @doutorasara.bes. É só ir lá. Tudo junto, sem tudo ponto. Junto. Sara com H? Isso. @doutorasara com H no final, .bes. B de bola, SSI. Isso. Legal. Então tá tudo lá, e tanto lá os cursos presenciais, os online. Telefone de contato, tudo né? lá. É só clicar na bio lá do meu Instagram, que leva direto pro meu WhatsApp. Aí a gente já conversa e eu já te passo. Porque como tem muitas modalidades, aí eu ajudo até o dentista a escolher qual é o nível, né, do curso que ele vai entrar para poder ter um aproveitamento melhor também. Bom, e que mais você conta? Conta uma história pra gente aí, emocionante aí de alguém, vai, ou uma história engraçada, vai. A gente tem muitas histórias com os nossos pacientes, né? Eu lembro, assim, foi a primeira coisa que me veio na cabeça agora, a gente não combinou nada antes. Mas eu lembro de um paciente que queria fazer a prótese protocolo porque o desejo dele era poder voltar a mascar chiclete. Chiclete? Porque essa é a primeira vez que eu ouço. Porque ele usava a dentadura por muitos anos e ele não conseguia. Ele é da época dos chicletes, né? Porque a gente nem fala mais chicletes. Exato. E aí, no final do tratamento, a gente fez um kit pra ele com o Oral Jet e com o Trident, né? O Trident, o chiclete pra ele poder... Nossa, ele se emocionou. Foi muito, muito gostoso. Então, todos os nossos tratamentos, cada paciente tem a sua história, né? Então, são muitas histórias. Só a cada ano a gente... Agora, em 2024, foram mais de 1.000 implantes instalados. Então, são muitos implantes e muitas histórias, né? Doutora Sara, e, por exemplo, tem alguma vantagem pro pessoal que está assistindo aqui esse videocast? Se ele assistir, ele consegue um desconto nessa aula, talvez um desconto no curso? Sim. A gente tem uma parceria já de muitos anos, né, Omar, com a Oral Jet, então... sempre a gente tem benefícios, os meus alunos têm benefícios para comprar Oral Jet, como os seus clientes, os dentistas também têm sempre benefícios com a gente, tanto para o curso online, o presencial, a gente tem sempre um voucher de R$1.000 de desconto, né, com o cupom de desconto da Oral Jet. Então, quem tiver interesse, é só me chamar lá no WhatsApp, no meu Instagram, e aplicar o desconto da Oral Jet, que tem sempre desconto. Legal, então... E quando é que vai ser o próximo curso ao vivo? O curso ao vivo a gente tem turma em fevereiro, tem turma em março, tem turma em maio, tem turma em julho. Todos os meses, uma vez por mês. Praticamente uma vez por mês legal. A gente tem. Então, tem bastante se fosse um dentista, eu ia fazer o curso online, porque daí eu até conheço, eu consigo até avaliar, né? E depois gostei do curso. E também você está dando o primeiro módulo, você está disponibilizando o primeiro módulo para ele dar, sem custo nenhum, para dar uma olhadinha, para ver se gosta também, Isso, né? É legal que o curso online também, Omar, além da parte de Aula on For, a gente tem toda a parte de marketing digital. Então, tudo que eu aplico na minha clínica para captação de paciente, eu tenho dentro do curso também. E também um módulo jurídico, né? Onde a gente tem toda a bagagem para segurança jurídica, né? Tanto do dentista, da clínica, do paciente, para o dentista assistir às aulas do jurídico, né, da parte de documentação jurídica, e também fazer um download do modelo do documento. Então, ele quer um modelo de contrato
para fazer a cirurgia de protocolo. Ele vai lá, faz o download e usa. Modifica, põe o nome dele, Isso, CNPJ, então ele tudo. pode usar para poder ter essa segurança, porque o procedimento cirúrgico ele tem muitos cuidados, né, que a gente precisa ter, tanto biologicamente falando, de saúde e juridicamente falando também. Então é importante que o dentista tenha essa segurança e é algo que eu trago com muito forte assim nas minhas clínicas, essa parte da organização, para que o paciente e o dentista não só executem a técnica de forma exemplar, né, mas que tenha segurança em todos os quesitos também, né? É isso aí, pessoal. Doutora Sara Bessi, @ doutora Sara com H, Bessi, Bessi. Se tiverem interesse, entre em contato, ela vai responder para você o mais rápido possível, né? E vale muito a pena, eu recomendo. É isso. Muito obrigado. Obrigada, viu? Mar. Obrigada pela presença mais uma vez. Poder ter vindo aqui participar do podcast com vocês, estar aqui no CIOSP é sempre um prazer. Obrigada. É isso aí. Valeu, pessoal. Curtam e compartilhem.